Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês já se perguntaram qual o comprimento máximo de um cabo de rede, um cabo UTP, por exemplo, que eu posso utilizar aí na minha rede, na minha conexão? Tem muitas pessoas aí que puxam um cabo de rede de uma residência para outra, ou até dentro de um prédio, uma residência muito grande, digamos assim, e fica na dúvida em até quantos metros eu posso puxar esse cabo, tá? Justamente porque em um dado momento eu vou começar a perder dados e eu vou ter problema de conectividade quando o cabo estiver muito comprido. Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer aí esse tema, até porque foi uma dúvida aí de um dos nossos inscritos, e é muito interessante a gente falar sobre esse tema, justamente porque o maior público aqui do nosso canal são aí pessoas, vocês, né, que ou trabalham diretamente com telecomunicações em provedores e operadoras, ou que estão pensando aí em adentrar nesse mundo ou fazer alguns serviços aí particulares ou até já fazem, tá? Então é muito importante estar por dentro de como que os dispositivos de rede, seja equipamentos ou o próprio cabo, ele funciona justamente para evitar problemas aí futuros relacionados à conectividade, queda de desempenho e tudo mais, tá? Então no vídeo de hoje, trazendo até uma dúvida aí de um dos nossos inscritos, a gente vai analisar, né, qual o comprimento ou quais os comprimentos aí, dependendo do tipo de cabo que você utiliza, que eu posso puxar um cabo de rede e evitar ali, né, perda de dados, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no nosso conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo, para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar aí como que funciona o cabo de rede e até em qual comprimento eu posso lançar esse cabo, evitando aí, ou o comprimento máximo, na verdade, aí, para evitar perda de sinal, perda de pacotes aí, naturalmente problema de conectividade, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, um dos nossos inscritos, tá? Não está identificado aqui exatamente pelo nome, mas ele trouxe a seguinte dúvida. Ó. Bom dia, né? Eu moro em uma zona rural e na minha casa não tem visada para torre, né, de internet via rádio, no caso, né, que ó, o provedor oferece nas proximidades. Quando a gente fala de visada, pessoal, visada limpa, visada direta ou até a visada obstruída, eu estou falando justamente de uma visão limpa do cliente para uma torre, né? Porque um sinal de rádio, uma onda eletromagnética, ela precisa aí que você tenha um campo limpo justamente para que o sinal chegue aí com o mínimo de atenuação possível na antena do cliente e você tenha uma conexão de qualidade, tá? Então veja só, o provedor, né, eles dizem, né, no caso o provedor, que o sinal não chega na minha casa, porque fica em um ponto muito baixo, né? Ou acaso a torre aí está em um ponto muito baixo e realmente isso pode prejudicar o nível de sinal que está chegando, a potência, tá? Mas a 300 metros, né, mais ou menos da minha casa, tem mais visada, né, para a torre deles. Se eu pedir para colocar um ponto de internet nesse local, ou seja, a 300 metros da casa, e puxar um cabo de fibra até minha casa, irá funcionar? Ó, vejam só. Nesse caso, eu vou trazer as duas visões. Um cabo de fibra certamente vai funcionar, já respondendo a dúvida. Agora, se a gente tentar essa conexão com cabo de rede UTP, um cabo de rede convencional, a gente já pode ter uma série de problemas aí relacionadas à conectividade. E é justamente o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá. Olhem só, pessoal. Os cabos de rede, como a gente já citou muito aqui no canal, eles são itens aí essenciais em uma rede de computadores, tá? Hoje a gente tem aí o conceito de WLAN, que é a conexão wireless, né? A conexão LAN sem fio, só que a conexão LAN em si, a cabeada, ela é muito utilizada para conectar equipamentos entre si, ao NU ao roteador, o roteador ao computador, as câmeras, enfim, é muito utilizado o cabo de rede, por mais que algumas pessoas até digam que cabo de rede é coisa do passado, é ultrapassada, mas não tem nada disso. Tá? É por meio do cabo hoje que a gente consegue aí, estabilidade e velocidades bem interessantes. Não que o Wi-Fi não entregue, tá? Mas o Wi-Fi é mais suscetível à interferência. Então vamos lá. Isso porque, né, o cabo permite conexões entre computadores com maior estabilidade e largura de banda do que geralmente nas redes Wi-Fi. Porém, devemos nos atentar à distância que eles podem entregar os dados. Então vamos lá. Eu peguei um exemplo, eu mudei um pouco o exemplo que o nosso inscrito trouxe, né, para poder chegar na dúvida dele.
Vejam só, o que eu fiz aqui, ó. A gente tem uma torre, seria a torre da operadora, e a 300 metros da casa do assinante, a gente instalou uma antena, uma estação para receber sinal dessa torre, seria o ponto que tem visada. Se eu puxo, galera, um cabo de rede UTP dessa antena para essa residência, será que vai funcionar? Então vamos lá. Aqui a gente está falando de um cabo de categoria 5E, tá? E um cabo de categoria 5E, pessoal, os próprios fabricantes dizem o seguinte, que até 100 metros de comprimento você vai conseguir aí largura de banda de 1 gigabit por segundo, isso em teoria, tá? E a partir de 100 metros, essa taxa ela vai começar a cair muito e você vai começar a ter perda de pacote e naturalmente você vai ter problema. Então, para o cabo Cat5e, a gente já não tem uma solução interessante para fazer esse tipo de instalação. Vamos analisar outra categoria de cabo. Vejam aqui, ó. Eu trouxe o Cat6, cabo categoria 6, o cenário é o mesmo. Ó. Eu tenho a antena a aproximadamente 300 metros da residência do cliente, ela está recebendo sem fio lá da torre, e eu puxo um cabo de rede para a casa do cliente. Se eu uso um cabo Cat6, o que os fabricantes dizem, pessoal? Que até 100 metros você vai conseguir taxas aí de aproximadamente 1 gigabit por segundo, e para conseguir os 10 gigabit por segundo que o fabricante promete nesse cabo, ele não pode passar de 55 metros. Então já seria um tipo de cabo que você também teria problema com esse tipo de aplicação, tá? Tanto o Cat5e quanto o Cat6. Vamos analisar aqui o Cat6A, galera, que é mais uma categoria de cabo de rede. O cenário é o mesmo, está aqui a antena, a distância, no caso, de 300 metros aí em relação à casa do assinante, e o cabo de rede lançado. Nesse caso, se tratando do Cat6A, os fabricantes dizem que com no máximo 100 metros, ele vai conseguir aí taxa de até 1 gigabit por segundo, e a partir disso eu também vou ter problema aí de perda de pacote, redução do desempenho relacionado à largura de banda, e naturalmente problemas aí de conectividade, tá? Então aqui são 3 aí possibilidades que não dariam muito certo. E qual seria uma solução? Uma solução viável? Existem várias relacionadas à fibra, mas uma solução viável seria a gente utilizar, né, equipamentos que eu já falei muito aqui no canal, que são conversores de mídia, tá? Para que serve o conversor de mídia, pessoal? Como o próprio nome já diz. Eu vou receber aqui, ó, o sinal via rádio na minha antena. Essa antena, naturalmente, eu vou ter uma fonte PoE para ligar ela, e nessa fonte PoE eu tenho uma porta LAN, né, uma porta de dados, onde eu posso puxar um cabo de rede e conectar na porta Ethernet do conversor. Ele vai pegar os sinais, os pulsos, pulsos elétricos, né, no caso, e converter para pulsos luminosos, e por meio da fibra óptica, pode ser até um cabo drop, você mandar aqui de um conversor para o outro. Tá? Tem conversores, pessoal, que prometem até 25 quilômetros aí de link entre eles, tá? Eu nunca cheguei a testar, mas tem alguns conversores que prometem isso. E aqui do outro lado eu teria um outro conversor, onde eu vou conectar um cabo de rede na porta Ethernet, e eu posso estar puxando para um roteador. E aqui sim você teria um ponto a ponto aí, que poderia ter até mais de 300 metros, sem problemas. Lembrando que usando o conversor de mídia, a gente vai ter sempre que usar aqui os conceitos básicos de, em um lado, se eu tenho o conversor A, do outro eu tenho que ter o conversor B, tá? Por que isso? Porque um usa, por exemplo, 1550 nanômetros de largura, ou melhor, de comprimento de onda para transmitir, e o outro usa 1310. Para ter comunicação, eles precisam transmitir e receber em comprimentos de ondas diferentes. Então você tem que usar o A de um lado e o B do outro. Tá bom, pessoal? Então aqui seria uma solução aí, usando fibra óptica, para interligar um ponto aí com 300 metros ou mais, tá? E garantir conectividade, tá certo? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível a gente vai estar verificando. Até a próxima!